Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Leonardo Andrade, sou gestalterapeuta, psicólogo, mestre em educação e coordenador do curso de pós-graduação em gestalterapia Fundamentos e Clínica do Instituto Méritos. Nesse vídeo, eu venho aqui apresentar a vocês a nossa pós-graduação, falando sobre os diferenciais, o que a gente busca alcançar com ela, né, e o que você pode garantir por meio dessa formação, por meio dessa especialização em gestalterapia e também fazer uma breve conversa, uma rápida conversa sobre a gestalterapia, né? A gestalterapia ou gestalt, né, como geralmente é chamada, né, em alguns momentos, ela se trata de uma abordagem terapêutica, né, um corpo de conceitos e uma ética que promove mudanças pessoais, psicossociais, biopsicossociais, organizacionais, entre outros. Ela foi desenvolvida, né, principalmente por um casal muito especial, o Fritz e a Laura Pels. O Fritz era um psiquiatra e psicoterapeuta, inicialmente era um psicanalista, e a Laura, né, era doutora em psicologia, teve uma grande, foi estudiosa, ela foi aluna do Wertheimer, né, um dos principais nomes de teóricos da psicologia da Gestalt, que é uma, sem dúvida, uma teoria muito importante para a história da psicologia e até hoje, né, tem uma presença e uma relevância muito importante para a psicologia. E também era uma psicoterapeuta, né? Muito importante, né? Assim, as contribuições da Laura, a gente não teria a gestalterapia que a gente tem hoje. Então, falando brevemente, né, sobre esse encontro deles dois, eles se casaram em 1933, fugindo das perseguições antissemitas, eles se mudam para a Holanda e, em seguida, para a África do Sul. Na África do Sul, na ocasião, ainda, né, por se tratarem de psicanalistas, eles coordenaram a Sociedade Psicanalítica da África do Sul. E só que no meio de alguns desgostos, né, no meio de algumas rupturas, eles tiveram na África do Sul a possibilidade de escrever e publicar uma obra importantíssima, né? Ainda que não necessariamente seja a gestalterapia, mas ela é importantíssima para o desenvolvimento e para a história do desenvolvimento da gestalterapia, né? Que é a obra chamada Ego, Fome e Agressão. É nessa obra, né, onde eles propõem, né, o casal a fazer uma revisão da teoria freudiana. E é muito importante porque nesse momento onde eles fazem uma profunda ruptura com aquela psicanálise ortodoxa freudiana de sua época, né? Então, esse livro também é muito importante porque ele chega nas mãos do Paul Goodman, né, anos mais tarde, e eles se mudam para os Estados Unidos. E quando ele chega nos Estados Unidos, né, e ele tem contato com o Goodman, e Goodman lê aquelas ideias ali, ele se interessa, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo, né, tanto o Pius, o Fritz Pius, como também a Laura Pius, e eles criam uma certa amizade, né? O Fritz, no caso, né, ele entrega, né, chega a entregar alguns rascunhos e pede para que o Goodman, né, ele paga para o Goodman para que ele pudesse ali desenvolver, né, aquelas ideias que estavam ali colocadas naqueles rascunhos, né, uma vez que o interesse pela fenomenologia tanto do Fritz como da Laura naquele momento era grande. E o Goodman tinha esse conhecimento da fenomenologia que o casal estava buscando, né? Então, esses três, mas juntamente também com um círculo de pensadores que foi formado, né, que inclui a Isadora Fron, o Paul Weiss, o Heffeline, né, entre outros, vão surgindo, né, vão criando essas discussões, e é daí que resulta, né, desse grande encontro, em 1952, a publicação da obra seminal, né, chamada, inclusive, de Gestalterapia. O nome, inclusive, Gestalterapia, não era de comum consenso, né, mas foi um nome que surgiu desse círculo de pensadores, né. Obviamente, o Pius foi quem bateu o martelo e escolheu, o Fritz Pius, né, que escolheu esse nome, mas foi pela qual foi publicada a obra, né, e ficou tão conhecida ainda hoje essa abordagem que tem, sem dúvida, muita relevância até hoje em dia. Então perceba que desse momento, né, tipo, não é necessariamente uma pessoa, mas são várias pessoas, né? É o que o Jean-Marie Robine, né, um gestalterapeuta muito famoso, né, chama de uma polifonia de vozes, né, uma polifonia de gestalterapeutas. E essa polifonia que traz, né, tipo, diversas contribuições de diversos lugares, né, para a gestalterapia.
A gestaltoterapia, então, após isso, né, o Pius ele se muda para a Califórnia, né, cada desses círculos se separa um pouco, cada um vai, sobre sua perspectiva e sobre seus enfoques, trabalhar ligeiramente diferente, né, dentro mesmo da gestalterapia, ainda que estejam sob enfoque, estudando, pesquisando, desenvolvendo a gestalterapia, mas com abordagens terapêuticas diferentes, né, com posturas clínicas diferentes. E o Fritz Pius foi uma dessas pessoas, né? Tanto o Fritz como a Laura, por exemplo, eles tinham abordagens diferentes, né? Assim, de orientação clínica, né? Ainda que todos dois estivessem implicados nesse desenvolvimento, estudo e pesquisa da prática clínica da gestalterapia. Mas o Fritz Pius ele se muda para a Califórnia e isso foi muito importante porque foi lá onde a gestalterapia pôde ser imensamente publicizada, né? Porque o Fritz, por sua genialidade, por sua grande sagacidade nesse conceito, nesse contexto clínico, ele se tornou um psicoterapeuta muito famoso lá na Califórnia, principalmente em Esalen. E nessa ocasião ele pôde até, inclusive, ter um destaque na mídia, né? A gente tem hoje, inclusive, alguns vídeos ainda hoje, né, de gravações dos atendimentos do Fritz Perls, né? De alguns atendimentos do Fritz Perls, né? Um que é bastante famoso, né? Tem, inclusive, disponível no YouTube, o caso Glória, né? Isso foi muito importante para que a gestalterapia pudesse ser divulgada e publicizada, né? Então, a gestalterapia ela se desenvolve, né, amplamente nos Estados Unidos, mas ela chega aqui no Brasil somente na década de 70, por meio de uma pessoa, né, muito especial, né, importantíssima na história da gestalterapia no Brasil, chamada Therese Tellegen, que inclusive ela tem um livro muito bonito chamado Gestalt Grupos, uma perspectiva sistêmica. Então, inserido, né, dentro dessa corrente humanista, existencial, relacional, a gestalterapia ela busca desenvolver a partir dos seus valores e a partir também da sua visão de homem, ela busca desenvolver autonomia, responsabilidade, criatividade, né? Entendendo essas vulnerabilidades, entendendo esses ajustamentos, não tão somente como uma doença, né? Mas ela busca entender como que isso se dá na fronteira do contato, né? Como é que emerge esse sofrimento, como é que emerge esse campo, né, psicopatológico, né? Alguns autores, inclusive, chamam a gestalterapia como uma psicoterapia de campo, né? E isso está muito presente na obra seminal, né? Publicado por Pius Heffeline Goodman, a obra da gestalterapia, publicada em 1952. Um dos grandes diferenciais também da gestalterapia é que a ideia de sofrimento, a ideia de vulnerabilidades, a ideia de uma possível psicopatologia, ela não se limita, né, ao que é contrário a algumas outras abordagens, né, ela não se limita no entendimento individualista de um ser humano, né, mas busca o entendimento de como que isso se desenvolve num contexto de campo, né? Então, como é que nesses ambientes como é que nessa interação entre organismo e meio, né, como é que se dá esse sofrimento, como é que esse sofrimento emerge nessa fronteira de contato? Essa é uma grande questão, essa é uma grande olhar para o qual os gestalterapeutas buscam, né, em sua prática clínica, independente do contexto que estejam, né? Temos esse olhar. Então, a partir dessa visão holística, né, do homem, né, a gestalterapia ela promove um diálogo constante entre pensamentos, emoções, sensações corporais, né, da qual a gestalterapia, inclusive, é bastante conhecida por seu trabalho corporal, né, por ser também integrada, de uma certa forma, entre as psicoterapias corporais, da qual, inclusive, a gente é um enfoque também do nosso curso, né, da nossa pós-graduação. E a gente observa hoje, né, como eu falei anteriormente, na medida em que há uma polifonia de gestalterapeutas, em uma polifonia de vozes, né, onde há muitas contribuições, a gente observa também que há diversos, na atuação e no desenvolvimento da gestalterapia, há diversos enfoques específicos, né? Então, há alguns gestalterapeutas, pesquisadores, né, que em seus trabalhos de pesquisa, em sua prática, enfatizam mais a fenomenologia, as filosofias que dão embasamento teórico epistemológico para a gestalterapia, o existencialismo, a dimensão corporal e essa dinâmica. Há também outros gestalterapeutas que buscam restabelecer pontes possíveis entre a psicanálise e a teoria da gestalterapia, entre outros, né? A gente tenta, na medida da nossa especialização, a gente tenta abarcar o máximo possível de influências, mas a gente se assenta principalmente na teoria do self e também nesse desenvolvimento
fenomenológico, né, da gestalterapia como uma abordagem fenomenológica, uma abordagem existencial e humanista, né? E é nesse intento, então, né, que a gente, com muita felicidade, a gente vem dar, né, mais uma passagem de voz para a gestalterapia por meio dessa nossa pós-graduação. E a gente almeja alcançar com ela, né, por meio da nossa missão, a formação de novos gestalterapeutas que estejam preparados, né, de forma não só teórica, mas também prática, para os mais diversos contextos de atuação e intervenção clínica, né, também de acordo e refletindo, né, essas demandas sociais de nossa contemporaneidade. Então, seja no contexto clínico, institucional, presencial, mas também remoto, né? Esse é um dos grandes diferenciais da nossa pós-graduação. A gente tenta integrar essa nossa nova realidade, né? De uma psicoterapia possível, uma gestalterapia possível nos ambientes remotos, seja nos ambientes síncronos ou assíncronos, né? Existem disciplinas específicas, módulos específicos na nossa especialização para tratar sobre esse tema com carinho e afinco, mas também, né, a gente almeja, por meio dessa pós-graduação, dessa especialização, lato sensu, a facilitação desses novos profissionais, né, da psicologia, ou terapeutas ocupacionais, médicos, psiquiatras, que estejam interessados na psicoterapia de abordagem gestáltica, né, é, a facilitação dessas pessoas, né, desses nossos discentes, né, futuros gestalterapeutas, a facilitação dessas pessoas no ingresso ao mercado de trabalho, né, por meio da habilitação profissional e de um serviço que nós oferecemos, né, um serviço educacional com excelência, né, a qual nós estabelecemos por meio dos nossos diferenciais, garantir uma formação adequada e consistente para esse aspirante a gestalterapeuta, né, que virá a se tornar um gestalterapeuta durante a formação, né? Então, como nós não conseguimos nada sozinho, né, e na medida que a gestalterapia é uma necessariamente uma psicoterapia relacional, né, as abordagens relacionais ela tem uma grande aproximação, né, e formam esse bojo conceitual e epistemológico da gestalterapia. Então, é nessa medida que a gente chama, então, um incrível corpo docente de reconhecimento nacional, é, gestalterapeutas, né, para fazer parte do nosso corpo docente e que facilitará esse processo, esse seu processo do vir a ser, o tornar-se gestalterapeuta, né? Então, nessa nossa especialização, a gente conta então com um total de 460 horas, onde essas horas serão distribuídas, onde a gente buscará uma abrangência, né, dessas diversos contextos e situações, por meio das clínicas gestálticas, dos ajustamentos do tipo evitativo, os ajustamentos de busca, os ajustamentos do sofrimento ético, político, antropológico, mas também disciplinas e módulos específicos para pensar a intervenção dos sistemas ítmicos e com casais, as clínicas gestálticas com crianças, uma compreensão gestáltica, avaliação e intervenção dos transtornos do neurodesenvolvimento, as clínicas interseccionais de raça, gênero e sexualidade, né, entre outros, né. Essas 460 horas serão diluídas, né, serão nessa abrangente de contextos clínicos, né, mas também os aspectos teóricos, né, e os fundamentos da gestalterapia e também das práticas supervisionadas em grupos, atividades teóricas, os estados supervisionados, as disciplinas vivenciais, que acompanham, né, fazem parte da nossa grade, que acompanham essa formação do gestalterapeuta, né, tal como a gente pensou, e nesse processo de construção a gente fez uma ampla pesquisa, né, e conversando com outros professores, conversando com formações, outras formações que estão aí há bastante tempo, mas também é, entrevistas e pesquisas também a nível internacional, né? Então, como é que tem sido feita essa formação a nível internacional, na medida que a gente garante também uma certificação dupla, né, não só nacional como também internacional. Então a gente teve também esse trabalho, né, de pesquisar de como é que estão sendo pensadas essas formações, né. Existe também algumas produções teóricas necessariamente sobre esse tema que a gente procurou se aprofundar nisso para que a gente pudesse oferecer o máximo de serviço
de eficiência e qualidade para vocês, né, os discentes que provavelmente irão ingressar, né, para compor a nossa turma de formação e especialização de gestalterapeutas, né. Além disso, também a gente conta, né, com a proposta de participação, contabilizando também as nossas cargas horárias e esse processo formativo, né, do especialista em gestalterapia, né, então a participação em eventos científicos, o desenvolvimento de pesquisa, onde a gente irá apoiar e dar todo o suporte necessário para que isso seja possível, né, obviamente que isso é opcional, mas a gente observa como sendo algo importante, que a gente incentiva para aqueles que desejarem, né, o estudo de casos clínicos, participação em grupos de estudos, né, publicação de artigos científicos e capítulos de livros, que pode ser decorrente de escritos individuais ou decorrente das disciplinas e dos módulos que acontecem, entre outros, né? Há muitas formas de aproveitamento desse momento de formação do tornar-se gestalterapeuta, né? E eu, na posição de coordenação e também o nosso corpo docente, estará disponível para facilitar e ajudar nesse processo, né? Para que esse momento seja feito com excelência. Então, para aqueles, né, que desejarem ingressar, né, e concluir essa pós-graduação, vocês obterão o título de especialista em gestalterapia, né, fundamentos e clínica, com dupla certificação, e sem dúvida esse é um dos nossos maiores e grandes diferenciais, né, uma certificação tanto de abrangência nacional, mas também internacional. E a nossa pós-graduação também, é importante ressaltar que ela também está de acordo com a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 13 de 2007, que consolida os princípios necessários para a obtenção do título de especialista em psicologia clínica, né? Então, essa também pode ser uma possibilidade, né, para que você possa estar aí colocando também como horizonte de futuro, né, em sua agenda. Então, essa nossa pós-graduação, né, Lato Sensu, ela é um curso totalmente online e que a gente espera impactar positivamente na formação profissional desses novos gestalterapeutas. E a gente está aqui, né, para lhe oferecer informação, conteúdo, educação e todo o apoio necessário para que isso seja feito da melhor forma possível. E aí, ficou interessado? Espero que sim, né? Leia o nosso material, dê uma conferida em nossa landing page, né? E se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma questão, marque uma entrevista, né? Serei possivelmente o seu novo coordenador de curso, então estarei 100% disponível, né, para lhe atender, para lhe receber e para tirar quaisquer dúvidas que for surgindo, né? E na ocasião também, se for possível, realizar a sua matrícula, né, para que você possa aproveitar esta oportunidade ímpar que nós, do Instituto Méritos, estamos lhe oferecendo. É isso e aguardo você. Até mais.